Oi, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho aqui com a gente. Hoje o tema é quente, as reformas de base. Exato. Aquele pacotão de propostas do governo João Goulart, ali entre 61 e 64. Isso. E olha, nossas fontes mostram que foi talvez o maior plano de mudança estrutural no Brasil desde os anos 30, né? Com certeza. Um projeto bem ambicioso. Ok, vamos tentar desmembrar isso. Qual era a ideia central? Era mexer nos fundamentos, né? Economia, sociedade, política. Buscando mais, digamos, autonomia para o Brasil e mais justiça social. Isso, menos dependência de fora, mais distribuição de renda aqui dentro. Tem até uma fala do Goulart de 64 que é forte. Ele dizia que as reformas iam libertar energias nacionais juguladas pela estreiteza de uma estrutura econômica inatual. Uau, pesado. Ele comparou a importância disso à independência ou à abolição da escravatura. Exatamente. Para ver o tamanho da ambição. E é bom lembrar, né, que essa discussão não surgiu do nada com o Jango. Já vinha desde a crise de 29, ganhando corpo ali com a industrialização, o governo JK. Sim, mas no governo Goulart a coisa muda de figura, né? Muda, vira um projeto mais, assim, organizado, sistêmico mesmo. E com um apoio forte vindo de baixo, sabe? Sindicatos, estudantes, as ligas camponesas, a galera estava mobilizada. Faz sentido. E os grandes objetivos, então, eram emancipação econômica, para depender menos do capital estrangeiro, Certo. justiça social, para distribuir melhor a renda, ampliar direitos trabalhistas, Modernização institucional para adaptar o Estado a essa nova realidade. e, claro, democratização, ampliar quem participava da política. E o que você mencionou sobre ser sistêmico é interessante. Não eram só medidas soltas, de jeito nenhum. É isso que é fascinante aqui. A reforma política e eleitoral era vista como, tipo, a base para poder fazer as outras. Como assim? Uma dependia da outra? Exato. Para fazer reforma administrativa, tributária, bancária, agrária, urbana, educacional, precisava primeiro mudar quem tinha poder político, quem votava. Uma coisa amarrada na outra. Entendi. É aqui que a coisa fica bem interessante. Vamos ver uns exemplos-chave, então. Reforma política e eleitoral. O que ela propunha de tão radical? Olha, o principal era dar direito de voto aos analfabetos. Que na época eram quantos? Muita gente, né? Muita gente. Quase 40% da população adulta. Imagina o impacto disso no eleitorado. E também para os militares de baixa patente, né? Cabos, soldados. Isso. A ideia era democratizar o acesso aos cargos e tentar controlar um pouco o poder do dinheiro nas eleições. Ok, essa era a base política. E a reforma agrária? Essa sempre dá o que falar. Essa mexia num vespeiro. O Brasil tinha e ainda tem, né, uma concentração de terra brutal. Milhões de pessoas no campo em situação precária, o que causava aquele êxodo rural gigante para as cidades. E tinha apoio para essa reforma? Tinha sim. Uma pesquisa do Ibope de 64, por exemplo, mostrava um apoio popular considerável. A ideia central era a tal da função social da terra. O que isso significa na prática? Que terra parada, improdutiva, poderia ser desapropriada pelo governo. E como seria o pagamento? Aí que morava o perigo, né? Exato. A proposta era pagar com títulos da dívida pública reajustáveis, não necessariamente em dinheiro vivo e na hora, como a Constituição exigia. Por isso precisava mudar a Constituição. Entendi. E para tocar isso, criaram um órgão específico, né? A Supra. Isso, a Superintendência de Política Agrária. E junto com isso veio a extensão de direitos trabalhistas para o campo, com o Estatuto do Trabalhador Rural de 63. Era uma mudança e tanto. E a reforma tributária? Qual era o problema ali? O problema clássico. A carga tributária pesava muito mais nos ombros dos mais pobres por causa dos impostos indiretos, aqueles que vêm embutidos no preço das coisas que a gente compra. E a solução proposta? Era inverter essa lógica, criar um sistema progressivo focado mais no imposto de renda e sobre o patrimônio. Quem tem mais, paga mais, proporcionalmente, e combater a sonegação, claro. Usar um imposto para redistribuir renda mesmo. Parece justo. E, rapidinho, a reforma educacional. O cenário era feio também, né? Feíssimo. Como você disse, quase 40% de analfabetismo adulto, pouquíssima gente conseguia chegar na escola primária, quanto mais na universidade. E as ideias? Iam desde um plano nacional de alfabetização,
que chegou a testar o método Paulo Freire, até modernizar as universidades, acabar com as cátedras vitalícias, sabe? Aqueles professores donos da cadeira para sempre. Sei. Criar departamentos, ter mais participação dos estudantes. A UND, a Universidade de Brasília, foi meio que um projeto piloto disso, né? Exatamente. Uma visão bem mais moderna de universidade. E tinha mais coisa no pacote, né? Só pra gente mencionar. Sim, tinha a reforma bancária para criar um banco central de verdade, controlar o crédito. Tinha a reforma urbana para lidar com a falta de moradia e a especulação imobiliária nas cidades que cresciam muito rápido. E o controle do capital estrangeiro, a lei de remessa de lucros. Isso, limitava quanto as empresas estrangeiras podiam mandar de lucro para fora, tipo uns 8 a 10% do capital que elas tinham investido aqui. Era para segurar mais dinheiro no país. Ufa, era coisa pra caramba. Muita coisa. E tudo interligado. Se a gente junta tudo isso, fica claro que era um projeto de mudança estrutural profunda mesmo. Tentando conciliar várias coisas ao mesmo tempo, crescimento econômico, mais justiça social e mais soberania para o país, né? Exatamente. E claro, isso mexia com interesses muito fortes, né? Grandes proprietários de terra, setores do empresariado, capital estrangeiro, todos eles viam essas reformas como uma ameaça. Dá para imaginar a tensão. Então, para a gente amarrar aqui, qual o significado disso tudo hoje? Olha, eu diria que as reformas de base foram o maior esforço de transformação social e econômica dentro daquele período democrático, de 45 a 64. Mesmo que não tenham sido implementadas por causa do golpe militar de 64. Mesmo assim, o golpe interrompeu tudo. Mas as ideias, os diagnósticos dos problemas do Brasil, isso permaneceu. Influenciou debates por décadas. E algumas coisas não foram até implementadas depois, mesmo que de forma diferente. Sim, até o próprio regime militar acabou implementando algumas versões, digamos, mais conservadoras de certas reformas, como a tributária, ou a modernização administrativa. As ideias ficaram no ar. Interessante. Fica a marca, né? Com certeza. E isso talvez levante uma questão para a gente pensar, né? Levanta uma questão importante, eu acho. Qual seria? Considerando quão profundas eram essas mudanças propostas lá nos anos 60 e a reação fortíssima que elas causaram, será que a gente ainda vê ecos disso hoje? Que debates ou tensões sobre a estrutura do Brasil atual, sobre terra, sobre imposto, sobre o papel do Estado, ainda lembram aquela briga das reformas de base? Fica aí a reflexão.